E o Partido Social Democrático oficializou a candidatura de Ratinho Júnior ao governo do Paraná. O candidato discursou para o público que foi até o local de evento e declarou que pretende continuar com projetos da atual gestão e também ampliar programas sociais. Na coletiva de imprensa, Ratinho Júnior falou sobre os desafios para a campanha deste ano. Olha, essa vai ser uma campanha muito curta, né? É uma campanha muito curta pelo prazo eleitoral, né? Os programas eleitorais só começam depois do dia 15. Então é uma campanha realmente de a gente ter a oportunidade de apresentar ao máximo aquilo que foi feito, né? Nós fizemos um grande projeto das grandes obras que nós tiramos do papel. Também tivemos um olhar muito forte na área social, que é um foco do nosso governo, cuidar das pessoas. Mas acima de tudo é mostrar aquilo que nós vamos entregar no futuro. É esse caminho que nós estamos trilhando, né? O Paraná seguindo em frente, geração de emprego, atraindo empresas, abrindo novas indústrias, transformando essa central logística do Paraná, o porto sendo orgulho do Paraná, batendo o recorde da sua história, eleito como o melhor porto do Brasil. Então tudo isso nós vamos mostrar para a população e apresentar aquilo que nós vamos fazer ainda mais para o futuro. Durante o evento, o PSD também oficializou a candidatura de 31 deputados federais e 55 estaduais. Já o candidato a vice-governador será Darcy Piana, que já acompanha Ratinho Júnior na atual gestão. Nós vamos ouvir agora o governador sobre essa escolha. Darcy Piana, nosso vice-governador, uma pessoa, um dos paranaenses mais respeitados no país, o qual eu tenho muito orgulho de ter como vice, me ajudou demais. Nós temos que lembrar a população que nós governamos o Paraná no pior momento da história do nosso estado, com crise hídrica, calamidade hídrica, com a pandemia que foi muito difícil de enfrentar, e acredito que o Paraná, de certa forma, comparado a outras regiões, acabou enfrentando bem esse grande problema que nós tivemos, e mesmo assim gerando muito emprego. E o Darcy esteve ao meu lado a todo momento, me ajudando, aconselhando, trabalhando, né? Então ele é um vice que eu tenho muito orgulho, aquele vice que a gente fica tranquilo, que sabe que ajuda, né, constrói e, acima de tudo, cuida do nosso estado, que é o nosso objetivo. Durante a convenção do PSD, Ratinho Júnior falou ainda sobre a polêmica do veto ao projeto que libera o envio de lixo de outros estados para o Paraná. Olha, minha opinião é contra, né? Tanto é que eu vetei a lei. Nós conseguimos transformar o Paraná no estado mais sustentável do Brasil. Isso foi com muito custo, com muito trabalho, né? Essa preocupação ambiental que a gente tem. Então qualquer lei que venha, mesmo ela seja tecnicamente organizada, mas que venha colocar ou atrapalhar esse desenvolvimento sustentável do estado, nós temos que parar e analisar com muita calma. Então eu vetei a lei. Obviamente que a Assembleia tem todo o direito de pensar diferente, mas nós vamos usar todos os instrumentos jurídicos para que a gente evite que essa lei seja implantada no Paraná. Na semana passada, nós trouxemos detalhes sobre esse projeto de lei. Quando sancionou o texto, o governador vetou o trecho que libera o envio de lixo de outros estados, inclusive industriais e tóxicos, para o Paraná. O veto de Ratinho Júnior só foi colocado para votação pelos deputados na semana passada. Diferente do que costuma acontecer, os parlamentares da base do governo derrubaram o veto, enquanto a oposição e deputados independentes se manifestaram pela manutenção do veto. Com o resultado, o texto foi promulgado pela Assembleia e a nova lei sobre resíduos sólidos está em vigor. A decisão foi contra o parecer de todos os órgãos que se posicionaram sobre o assunto, como a OAB Paraná, Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais e também Ministério Público. Vamos lá, algumas impressões sobre essa convenção do PSD. Primeiro, lembra que nós falamos aqui sobre convenção de verdade? Essa foi uma convenção de verdade. Tinha lá milhares de pessoas em um espaço controlado, tinha balão, tinha música, tinha palanque, tinha discurso, tinha comissionado, tinha gente. Política é feita de gente. E por que essa marca tinha gente e as outras não? E aí, você gosta de política, tem um termo que se usa chamado expectativa de poder, que às vezes tem mais poder do que o próprio poder constituído. Quer um exemplo? Quando um candidato está terminando o segundo mandato e o seu candidato, né, que vai assumir, do grupo, vai assumir a ponteira na eleição, sai candidato. O governador constituído, Pedroso, fica em segundo plano. As pessoas querem saber do próximo que vai entrar. E assim por diante. Então, a expectativa de poder move o universo político. E com as pesquisas dando, aí algumas delas, mais de 50% dos votos para Ratinho Júnior já no primeiro turno, indicando uma reeleição tranquila, o povo se reúne em torno
dele. Então isso é expectativa de poder. É mais ou menos aquela coisa, o pessoal acompanha a primeira divisão. A segunda divisão só olha o jogo quem é torcedor fanático daquele time, né? O pessoal tá de olho quem tá lá em cima na tabela. É mais ou menos isso, é por isso que essa convenção teve povo, teve bandeira, teve animação. As outras, com partidos menores, que até já foram grandes no passado, mas hoje estão menores, foram a portas fechadas, foram só com lideranças, por causa disso. A segunda impressão, o Ratinho tá tão tranquilo que ele não abriu discussão sobre o seu vice. E isso é muito importante. Porque, veja, ele não está preocupado com oposições políticas. Claro, ele trouxe todo mundo no seu barco, mas o cargo de vice geralmente é disputado, é cobiçado. O cara tá lá em cima, ó, eu serei o governador. Então quem tá embaixo, eu quero vice, eu quero vice, eu quero vice. Não faltaram tentativas de tirar o Darcy Piana da cadeira. E o Ratinho tem uma ótima relação com ele e falou, não, do Darcy ninguém mexe. E foi levando, e foi levando, e foi levando e deixou. Se ele se sentisse ameaçado em algum momento, ele retiraria Darcy Piana e trocaria por um outro qualquer. Tanto é verdade que o Darcy Piana é do partido do governador, não há composição, é uma chapa puro sangue nesse sentido. Então, o Darcy que provavelmente aí vai terminar o mandato, né? Se tudo se desenhar como a classe política imagina, o Ratinho deve renunciar os últimos 8 meses de mandato para disputar um outro cargo. Ele será obrigado a isso por causa da legislação. E aí o Darcy Piana então será governador por 8 meses. Por isso que essa cadeira era tão disputada nessa eleição. Mas ele permanece, né, se o Ratinho se reeleger, obviamente, tudo isso que eu estou falando, se a reeleição se consolidar, ele vai ficar 8 anos na cadeira. E ele é um vice tranquilo, é um vice ideal, porque ele não entra em polêmica, ele não quer holofotes, ele traz um setor importante, que é o setor produtivo. Darcy Piana é o interlocutor do Palácio Iguaçu com o G7, por exemplo, que reúne as entidades do setor produtivo, o comércio, enfim, quem gera e produz riqueza nesse país. Então, ele traz um setor importante ainda, no português bem claro, não enche o saco. É um vice ideal, um vice que tem o selo Marco Maciel, que para mim foi um vice histórico aí, o vice do FHC, que é o perfil de vice ideal. E para terminar essa questão do lixo, você veja que o governador entrou nesse debate e manteve a posição. Muita gente apostava, foi jogo de cena, porque daí vetou para os deputados derrubarem. Não, ele trouxe uma fala firme aí. Que eles aprovaram, mas o que depender do executivo, nós vamos colocar todas as travas para impedir que lixo industrial venha para o Paraná. É uma postura firme e importante. E também, é claro, que tem relação com o que a sociedade mostrou. A sociedade não gostou dessa lei. Ninguém quer trazer lixo de outros estados para cá. Nós já temos os nossos. E o governador deixou claro que, do que depender dele, pelo menos publicamente ele está dizendo isso, o lixo de outros estados terá dificuldade de vir para cá, mesmo com essa nova lei. O que já mostra também, Pedroso, um pouco da campanha eleitoral. Ele percebeu ali que as pessoas ficaram revoltadas com isso. Eu tô do lado do povo, a Assembleia que dê as explicações dela. Exatamente. O governador Ratinho Júnior, ele assumiu a seguinte postura: eu preciso ficar tranquilo, eu preciso jogar aqui em modo cruzeiro, modo tranquilo, porque se eu não cometer erros, os meus adversários eles não têm chance. É muito disso, né? Quando o Mark fala, olha, essa convenção teve gente, isso mostra expectativa de poder, isso mostra um controle, isso deixa muito explícito o poder gravitacional que o Ratinho Júnior conseguiu construir. Ou seja, ele atraiu todos os possíveis adversários políticos que poderiam, de alguma forma, criar alguma dificuldade para ele. Ele trouxe ali o União Brasil, que tinha possibilidade, em algum momento, que se ventilou a possibilidade do Sérgio Moro ser candidato, ele trouxe para perto. Ele trouxe para perto o PP, que em alguns momentos já teve, né, iniciativas de ter candidatura própria, foi o partido que ele enfrentou na sua candidatura de eleição. Então você trouxe ele toda essa base, hoje em dia compõe a grande chapa de reeleição do Ratinho Júnior. Ou seja, a candidatura está tranquila e, principalmente, Mark, ele inviabilizou qualquer sonho ou tentativa de alguém disputar com ele. Você não tem ali grandes partidos tendo a possibilidade de se coligar com o PT do Roberto Requião. Você não percebe um caminho a ser construído por qualquer outro candidato. Você vê ali o Gomide no PDT, quem eles vão trazer para perto?
sobrou pouquíssimas opções, ou seja, o Ratinho Júnior se mostra muito forte e deu essa tranquilidade que você salientou de colocar ali o Darcy Piana de vice. Essa é uma situação que mostra um aprendizado, principalmente com relação aos outros governadores de um tempo, né, relativamente curto. Requião teve problema com o seu vice, ele brigava muito ali com o Pessutti, os dois tinham uma dificuldade na relação, principalmente no segundo mandato. Você percebeu ali no final do governo Beto Richa também uma dificuldade dele com esse grupo da Cida Borghetti. Então, ao escolher um vice tranquilo, ele tenta garantir também não só uma tranquilidade na sua reeleição, mas uma transição tranquila no final do seu próximo mandato. E sobre essa situação do lixo, Mark, fica evidente que a opinião pública, a opinião popular impactou ali nos gestores políticos. Agora 7h11. Repita.